Você está na novel sonora. Agora vamos ler Shadow Slave. Capítulo 360 – Quebrado. Em uma sala subterrânea fortemente guardada, uma jovem de cabelos prateados dormia em uma máquina transparente que mantinha seu corpo vivo. Seu rosto era pálido e magro, pintado pelo brilho espectral das luzes da máquina e sombras profundas e angulares. A sala estava tranquila e silenciosa, o zumbido da maquinaria criando um ruído de fundo baixo. De tempos em tempos, um equipamento médico produzia um som e depois ficava em silêncio novamente. Uma garota cega de olhos azuis penetrantes ficava em silêncio perto da cápsula de sono, com uma expressão vazia escrita nas delicadas linhas de seu rosto bonito. Se não fosse pelo fato de sua mão repousar na empunhadura de um elegante florete, uma pessoa facilmente a confundiria com um dos vazios que eram cuidados em outro nível do complexo hospitalar. A porta da sala não se abriu, no entanto, de repente havia outra presença dentro. Um jovem de pele pálida e olhos escuros e cruéis apareceu das sombras e caminhou até ficar do outro lado da cápsula de sono. Seus passos eram suaves e silenciosos. Ele ficou ali por um tempo, depois olhou para baixo, para a jovem mulher dormindo sob a tampa de vidro do caixão mecânico. Por um segundo, seu rosto se contorceu em uma terrível careta. Tristeza, raiva, medo e saudade misturavam-se em seus olhos e depois desapareceram, escondidos por uma máscara de indiferença fria. Sunny olhou para Nephis por um longo tempo, tentando controlar suas emoções. Ele sabia que vê-la assim, fraca e indefesa, iria afetá-lo. Mas ele não sabia o quanto isso ia machucá-lo. Ele também não havia antecipado quão sombrios os pensamentos que entravam em sua mente seriam. Eu posso matá-la agora. Um golpe do fragmento do luar e eu ficarei livre novamente. Mas não, ele não podia. Em primeiro lugar, porque não havia garantia de que Nephis morreria se seu corpo fosse destruído. Assim como havia os vazios, pessoas cujas almas haviam sido destruídas enquanto deixavam um corpo vazio para trás, havia os perdidos, pessoas cujos corpos no mundo real haviam morrido, deixando suas almas vagando pelo reino dos sonhos. Ele suspeitava que este era o motivo pelo qual as pessoas que queriam Estrela da Mudança morta tinham enviado Caster para matá-la no reino dos sonhos em vez de se infiltrar na academia. E em segundo lugar, e talvez mais importante, ele simplesmente não conseguia se fazer mal a Nephis. Não de novo, não mais, e não assim. Cassie, por outro lado. Com uma careta sombria, Sunny moveu lentamente o olhar em direção à garota cega. Como se percebesse, ela virou-se ligeiramente e disse: Olá, Sunny. Ele a encarou, seus olhos queimando de fúria. O que? Você consegue ver agora? Cassie hesitou por um momento e então balançou a cabeça. Não. Mas, algo assim. Um sorriso selvagem apareceu em seu rosto. Parabéns. Sério, isso é bom para você. Pelo menos você não será mais inútil. Ele sabia que suas palavras iriam machucá-la e ficou feliz em dizê-las por esse motivo. A garota cega não reagiu e continuou olhando para o vazio, seus olhos frios e distantes. Mas ele não foi enganado. Ele a conhecia o suficiente para reconhecer o oceano de dor escondido por trás dessa frieza. Bom, sofra. Você merece isso. Sunny abriu a boca, querendo acusá-la, mas então se forçou a parar. Ele precisava se controlar. Engolindo suas palavras de raiva, Sunny cerrou os dentes e cuspiu. Como? Como você sequer sabia? Cassie hesitou por um momento e depois respondeu em voz baixa. Quando você matou aquele espião do castelo. Você disse em voz alta naquela ocasião. Eu vi, em uma visão. Depois disso, o resto não foi impossível de descobrir. Seus olhos se arregalaram. Sunny permaneceu em silêncio por um longo tempo,
tentando lidar com o choque que suas palavras haviam causado. Harper, quando eu matei Harper. A lembrança daquele dia horrível enviou um arrepio por sua alma. Ele se lembrava vividamente, o sangue escorrendo por suas mãos enquanto segurava o jovem miserável, assassinando-o, sucumbindo à agonia do defeito. E sussurrando com uma voz rouca, mal audível. Perdido da luz. Eu sou. Perdido. Perdido da luz. De pé na sala subterrânea do complexo hospitalar, Sunny queria rir e chorar ao mesmo tempo. Então é isso, foi isso que me destruiu, um erro. Eu cometi apenas um erro, e foi o suficiente para me desfazer. Era quase como se Harper tivesse conseguido se vingar além da sepultura. Bem, ele nunca teve um túmulo, na verdade. Sunny apenas jogou seu corpo nas ruínas, para que as criaturas do pesadelo se banqueteassem. De nada adiantou para ele, no final. Olhando fixamente para a garota cega, ele disse entre os dentes cerrados. Então foi por isso que você estava me esperando naquele dia. Por que me deu a primavera eterna? Você estava pronta para se despedir. Você sabia? Cassie lentamente encarou-o, em um tom firme e equilibrado, disse. Sim, eu sabia. Sunny olhou para baixo, cerrando os punhos. Você sabia, se sabia, então por que não tentou mudar nada? Por que, maldita? Cassie o encarou, sua expressão calma finalmente caindo. Dor, tristeza e raiva contorceram seu rosto, e com uma voz tão ferida que quase parecia que ela estava sangrando, respondeu. Não tentei. Claro que tentei. Eu fiz tudo o que pude para mudar o futuro que vi. Mas não importa o quanto tentei, nunca mudou. Sempre permaneceu o mesmo. Pior ainda, minhas tentativas só fizeram parecer ainda mais inevitável. Virando-se, ela cerrou os dentes e permaneceu em silêncio por um tempo, suas mãos tremendo. Eu fui a primeira a entender o que minha visão do pináculo carmesim significava. Sombras devorando um anjo moribundo, eu entendi naquele mesmo dia. Cassie fechou os olhos por um momento, então falou novamente, sua voz baixa. Você não se lembra? Eu até te pedi para prometer que sempre a protegeria. E o que você disse? Sunny a encarou, lembrando-se. Sim, no início, havia uma conversa assim. Não. Eu disse não. Um sorriso frágil apareceu no rosto de Cassie. Sim. Você disse não. E naquele dia, eu soube que tinha que fazer uma escolha. E fiz. Eu escolhi Neve. Ela tremeu e abraçou a si mesma, como se estivesse morrendo de frio. Tive que trair um dos meus melhores amigos para salvar a outra. E fiz. Escolhi sacrificar você para salvar Neve. Claro, enganei a mim mesma por um tempo, dizendo a mim mesma que nada de ruim aconteceria. Que se ajudasse Neve, talvez ambos sobrevivessem. Mas no fundo, sabia que era apenas um dos resultados possíveis, então qual era a diferença? Traí você. E sabe o que? Um pequeno riso amargo escapou de seus lábios. Foi por nada. Traí minha melhor amiga e nada mudou. Sacrifiquei você, mas não consegui salvar ninguém. Apesar de tudo, não consegui mudar o destino. Sunny a encarou por um tempo, então rosnou. É isso? Esse é o seu discurso? Isso é o que você tem a dizer por si mesma? O que você quer que eu faça? Tenha pena de você? Um brilho furioso apareceu em seus olhos. Depois de tudo que eu fiz por você, depois de ter salvo sua vida inúmeras vezes, cuidado de você como se fosse minha irmã, é assim que você escolhe me retribuir? Dando meu maior segredo para Neve, para que ela pudesse usá-lo contra mim quando chegasse a hora.
Cassie permaneceu em silêncio, sem dizer nada. Você sequer sabe o que fez. Você sabe o que tirou de mim? Ela hesitou por um momento, antes de responder baixinho. Eu não sabia por quê, nem como minha visão se tornaria realidade. Só sabia que aconteceria na torre. Então dei seu segredo para Nefes, esperando que ela sobrevivesse graças a ele. Sunny riu, depois ficou quieto. Um silêncio opressivo se estabeleceu entre eles e permaneceu inquebrável por vários minutos. Depois de um tempo, ele finalmente disse: Eu entendo. Racionalmente, eu entendo. Você foi forçada a tomar uma decisão terrível, com ambas as escolhas sendo uma traição. E você escolheu ajudar Nef, que estava com você primeiro. Quem te salvou quando eu teria apenas te deixado morrer? Mas então, um brilho frio apareceu em seus olhos. Mas isso não significa que eu possa perdoar. Vá para o inferno, Cassie. Vá para o inferno e morra lá, tanto faz para mim. Espero nunca mais te ver. Com isso, Sunny se virou para sair, mas depois parou. Ele não pôde deixar de ser cruel com ela uma última vez. Ah, e aquele segredo? Foi o motivo pelo qual ela ficou presa lá sozinha. Então, de certa forma, você condenou seus dois amigos. Enquanto dizia essas palavras, Cassie se encolheu. Um sorriso satisfeito e vingativo apareceu no rosto de Sunny. Mas por que doeu tanto para ele dizer essas palavras? Então, parabéns. Você conseguiu, Cassie. Volte para casa, passe um tempo com sua família. Não me disse que sua mãe faz os melhores ovos? Coma até se saciar. Tente aproveitar, sabendo o que fez. Enquanto a garota cega empalidecia e se afastava com uma expressão despedaçada em seu rosto, ele sorriu amargamente e se dissolveu nas sombras. Os laços de amizade eram coisas tão frágeis. Eles eram tão difíceis de criar, mas tão fáceis de quebrar. Tudo o que levava era um momento,